Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a professora Edilene Machado. Ela é secretária adjunta de Educação do município de Cuiabá. E a professora Edilene é responsável por toda a área pedagógica do município e é responsável por um projeto que eu considero que é o grande projeto do prefeito Emanuel Pinheiro, que é o projeto da hora estendida, que já começou um projeto piloto, já está em implantação e o prefeito começa a querer implantar definitivamente em toda a rede, em todas as creches, a questão da hora estendida, que seria muito bom para os pais e mães trabalhadoras. Mas tem dificuldades também no meio do caminho, como dizia o poeta, né? Sempre tem uma pedra no meio do caminho. Professora Edilene Machado, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Como é que está esse projeto experimental, essa unidade onde já está sendo implantada a hora estendida? Bom dia, um prazer tê-la conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes. O projeto piloto está funcionando no CEMEI Oscar Amélito, né? Ele foi pensado para que a gente apare as arestas com todos os problemas que possam vir a ter, né, que a partir de agosto que a gente vai implantar realmente. Então, lá é uma unidade com 240 alunos, nós começamos o piloto com 8, hoje nós estamos com 12, e ontem a diretora disse que teve mais 3 crianças, 3 pais que procuraram, então vamos ficar com 15 crianças no horário estendido. O que é horário estendido? O horário estendido é aquele pai que não tem condições de estar vindo buscar até às 18 horas e tem até às 19h30 para buscar as crianças, né? Ela vai ficar com o vigilante? Não. Ela vai ficar com um profissional capacitado, vai ter mais uma refeição, que é a chamada ceia, antes de ir embora. Porque o que acontece hoje é que muitas unidades, as crianças já ficam nas creches, porque o pai não tem tempo de buscar. Mas ela fica com o vigilante, porque dá 18 horas os profissionais vão embora, que é a carga horária que termina, né? Nesse modelo, o que a gente fez? A gente fez uma reunião com os funcionários, com os profissionais dentro da unidade, e aí, por adesão, 2 pessoas se dispuseram a chegar, ao invés de meio-dia, às 13h30 e sair às 19h30. Vai ter prejuízo financeiro? Não. Vai ter prejuízo na carga horária desse profissional? Não. O objetivo maior é atender a mãe, o pai, que necessita desse horário estendido. Quer dizer que aquela tese que o Emanuel defendeu na campanha de que isso se resolve com escala, está se resolvendo com escala, né? Ela entra mais tarde, 13h30, e sai às 19h30, não é isso? Isso. Ela entra às 13h30 e sai às 19h30. Então, quer dizer, não tem prejuízo. Profissional, né? É um único profissional. Por exemplo, lá são 12 crianças. Nós temos uma equipe gestora no CEMEI de diretor, coordenador e secretário, que tem que estar na unidade nesse período enquanto ele funciona. Eles podem estar fazendo escala também. Então, aí vai ficar uma profissional cuidando dessas crianças. Nós temos, quem conhece as nossas unidades, todas elas têm um espaço chamado Brinquedoteca, onde tem várias atividades que as crianças podem ficar. Nunca ficam todas as crianças. Eu toda terça-feira estou nessa unidade para acompanhar. O dia que eu encontrei mais crianças foram 5. A primeira saiu, era 6h10, e a última saiu antes das 19h. Então, quer dizer, o pai não usa até às 19h30. Né? O que a gente está fazendo... realmente o trânsito, né? É que às vezes ele chega um pouco atrasado mesmo, né? Porque tem o trânsito e ele precisa trabalhar, gente. E existia uma normativa, né, que se não chegasse até as 18 horas, não sei como é que é a realidade hoje, a criança tinha que ser encaminhada para o Conselho Tutelar, né? Isso. Inclusive, um dos grandes parceiros nossos hoje é o Conselho Tutelar. Ontem tivemos uma reunião com vários representantes. Eu ia te perguntar sobre a reunião de ontem. A reunião de ontem foi para tratar o que e com quem e onde? Ontem nós tivemos uma reunião na UCAMB com todos os representantes comunitários, inclusive o Clube de Mães, né? E teve presente também a doutora Gleides, né? Discutimos bastante. A doutora Gleides é o quê? Ela é juíza da Vara da Infância e da Adolescência, né? E discutimos bastante. Convidamos também o promotor, que é o Miguel, né? Mas ele não pôde estar indo.
Em outros momentos também já tínhamos convocado, já tínhamos convidado o Dr. Miguel para participar, mesmo porque assim, quando a gente fala num projeto desse, Antero, é interessante que todas as instituições ajudem a criar, porque depois que a gente cria, monta, aí vem aquela questão de ter as críticas. Então, eles estando junto como parceiro, a gente realmente organiza ele de forma que vai atender a sociedade sem burlar a lei. Professora, existem resistências ao projeto? A Secretaria já identificou algum tipo de resistência? Quem resiste ao projeto? Bem, os pais são muito adeptos ao projeto, né? A maior resistência que hoje a Secretaria sofre é pelo Sindicato dos Trabalhadores, o Sintep da subsede Cuiabá, né? Inclusive eles têm Sobre que argumento, professora? Sobre o argumento de prejuízo ao profissional. Que a senhora provou aí que não Que existe. tipo de prejuízo? Eles nunca ouviram, né, a nossa proposta. Já convidamos oficialmente, só que eles nunca procuraram, nunca participaram das reuniões convocadas. Então, eles não conhecem como funciona. Nunca foi visitar essa unidade piloto, que termina dia 17 de julho, para saber como funciona. Inclusive, ontem eu conversei com a doutora Gleides, convidei ela para participar desse projeto lá com a gente na terça-feira, né, para ela ver como que acontece esse final de tarde, né, na unidade. E a doutora Gleides chegou a dar alguma opinião ontem? Sim. Ela colocou algum questionamento, ela também fica preocupada nesse momento em que o profissional, ao invés de chegar às 12, chega às 13h30. O que a gestora da unidade colocou? É o horário do soninho, é o horário que a criança está dormindo. Tem prejuízo? Não, porque a gente tem outros funcionários na unidade. Hoje a nossa rede tem um número muito grande. Não vai ficar descoberto. E as salas também são três profissionais por sala, né? Então você está perdendo um profissional naquele momento, né? Isso, é bem assim. Cada 20 crianças são 3 TDIs, né? Então, assim, a gente não vai ter esse problema. Sem contar que a gente tem as pessoas que são chamadas desvios de função. E elas têm que fazer alguma atividade porque ela não pode mais estar na função. Normalmente é a merendeira que não pode mais carregar o peso. Então esses profissionais estão na unidade e a gente vai adequar que esses profissionais auxiliem os professores nesse momento. E quais são os depoimentos da comunidade, das pessoas que precisam da hora estendida? Quais são os depoimentos da comunidade? Olha, são maravilhosos. Se você pudesse ter prestigiado ontem, até na nossa reunião, nós tivemos uma mãe, que ela é repórter também, a Josiane, e ela tem 2 filhos numa unidade que não tem horário estendido. E ela sofre, ela já teve por 4 vezes que buscar os filhos no conselho tutelar, né? Então, assim, o que acontece hoje é que às vezes quando dá 17h30, um pouquinho antes das 18h, algumas unidades já acionam o conselho tutelar, né? O que nem poderia, porque o horário da unidade é até às 18h. A partir das 18 poderia acionar o conselho tutelar. Então, o objetivo nosso é fazer essa organização do horário, né? E também vamos deixar aberto que a comunidade, junto com a unidade, façam a adesão. Nós não vamos exigir que a unidade implante o programa, mas a gente sabe que em todas as comunidades tem sempre aquele pai que precisa. E aí é com esse pai que a comunidade escolar da unidade vai ter que conversar para aderir. Pois é, e o professor que está entrando no programa, ele também aceita isso, né? Ele fala, não, eu me disponibilizo, não é isso? Isso, é por adesão. Ele também faz adesão, né? Faz adesão. Não é uma coisa imposta pela prefeitura, né? Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu queria saber por que o Sintep é contra, eu queria porque não conhece, isso. Provavelmente é desconhecimento. Não conheço e não gostei. Estabelecer uma remuneração específica para essa atividade. Mas olha, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho que é a coisa mais relevante. O problema não é o pai, o problema não é a escola, o problema é a criança. Essa criança cujo pai não consegue chegar no horário por razões objetivas. Ninguém faz isso por maldade, pai nenhum faz isso por maldade, né? É óbvio. Essa criança, quando o pai não chega e vê todas as outras embora, e a escola acabou e eu estou aqui, me deixaram aqui, essa criança tem, eu não sou psicólogo, não sou nada, mas eu sou pai. E eu sei que isso é uma coisa que impacta muito na vida da criança. É muito duro para a criança, né? Então, a iniciativa, na minha visão, tem um valor especialíssimo exatamente porque ela beneficia, sobretudo, a criança. Não é o pai, não é a escola, não é a criança que fica amparada de tal modo que não sofra
esse impacto que é doloroso. Né? Quem é pai, quem já conviveu com essas dificuldades, sabe, sente, Não, Mauro, é muito triste você Mauro, chegar numa... E o pai está indo para buscar o filho, e assim, a gente está falando de pais que estão pegando o transporte coletivo. Né? A maioria deles. É isso, depende. E aí ele depende de horário. Sai do emprego 6 horas da tarde, não pode sair antes. Até chegar na unidade, ele não sabe se vai demorar 15 ou 30 minutos. E quando ele chega na unidade 6h15, 6h20, ele sabe que o filho dele, ele está agoniado, o filho está agoniado, a diretora que está com a criança ou o coordenador também está agoniado, porque todo mundo tem horário. Não, e veja bem, a grandiosidade desse projeto. Aí, ao invés da criança ficar com o guarda lá, com o vigilante... Que é como se estivesse abandonada, né? Ela vai ficar com quem já estava com ela na sala de aula. E fazendo atividade. É muito diferente, né? O projeto é preciso respeitar o projeto. Uma coisa que a gente ouviu, um depoimento de alguns dos conselheiros tutelares, é que em volta dessas unidades existem aquelas casas onde as pessoas vão buscar a criança da mãe que não pode buscar no horário e cobra por isso. Né? O depoimento de uma mãe que a gente tem gravado é que ela pagava R$200 por mês. Ela ganha um salário mínimo, trabalha no centro e por esse transtorno do transporte coletivo, ela atrasava e tinha uma senhora próxima da unidade que pegava as duas crianças dela. Ela pagava R$200 por mês. Então, quer dizer, isso aí é pensar também... É tirar alimento da mesa, né? Você está tirando alimento da mesa numa situação dessa, é verdade. O projeto é belíssimo. A grandiosidade desse projeto é muito mais amplo do que... E a gente está pensando assim, não é que vai atender a escola inteira, porque não é o caso, é só quem realmente precisa. O prefeito Emanuel Pinheiro está certinho de enfrentar esse debate, está certinho de enfrentar enfrentar no bom sentido, né? De colocar isso em execução e de mostrar para o Sintep, olha, gente, pelo amor de Deus, não é o que vocês estão pensando, né? E assim, a sociedade precisa se unir. O Sintep não pode ficar contra os pais e as mães trabalhadoras. Sobretudo não pode ficar contra a criança. Contra a criança. Que é isto? Que é isto? Eu acho que... E assim, a senhora está animada? Dá para, a partir de agosto, executar na rede toda? Com certeza. O piloto é interessante porque a gente apara todas essas arestas, né? É interessante afirmar também, Antero, que todas as crianças que fazem adesão é comprovado através de documento que o pai tem essa necessidade. Entendeu? Não é aquele pai que às vezes vai colocar no horário estendido para fazer uma outra coisa. Mas não, é porque ele tem essa necessidade, tanto o pai quanto a mãe. E a comunidade mesmo denuncia. Por exemplo, um pai precisou, mas a mãe não precisava. Aí ela foi denunciada, então a gente ajustou. Então tem que comprovar com documento cartorial que realmente ela tem necessidade desse horário estendido. Isso traz credibilidade ao projeto. Ao projeto, traz credibilidade. Porque o que eu escutei isso muito na época da campanha, era o seguinte: os pais vão deixar a criança lá, vai perder o momento dela com os pais. Né? Que aquele momento era da criança com os pais. Agora, eu sou mãe, gente. A coisa mais gostosa do mundo é a hora do reencontro. É a hora que você vai buscar seu filho na escola. É a hora que você vem com ele no trânsito. A hora que você chega em casa. É a hora que você mais espera. Você acorda cedo e você já espera pelas 5h30 da tarde, que é a hora que você vai reencontrar o seu filho. Agora, falar que o pai ia aproveitar aquele momento, que abrir mão daquele momento com o filho é brincar com uma coisa que é tão séria, né? E quais outros problemas que já foram detectados? Não, o problema que a gente acharia que teria seria alimentação, mas como é uma ceia, então antes das 18 horas as técnicas de nutrição escolar já deixa. A ceia normalmente é uma fruta, uma salada de fruta, um iogurte, a criança que é de berçário. Teve para a conversa, para o diálogo e tal? Conversamos desde a primeira reunião, só que eles nunca participaram. Está explicado. Está explicado. Mas eu quero só encerrar dizendo o seguinte: nós vamos ter a senhora é responsável pela pedagogia na rede toda, né? Isso. Além dessa questão de creches e tal, isso. A questão pedagógica é sobre a sua responsabilidade. E Cuiabá vem crescendo nessa avaliação, e nós vamos ter avaliação este ano. Embora ainda não vai refletir a gestão do prefeito Emanuel, mas qual a sua expectativa com relação à avaliação? Nós temos um programa que nós vamos continuar, que vem aí da gestão passada, e nós vamos ter a prova Cuiabá,
Antes disso, a gente vai estar fazendo alguns simulados com as crianças que vão participar da prova Brasil, né, que é a avaliação que calcula pelo INEP, né? Então, assim, a parte pedagógica das escolas, hoje, municipal, ela está muito boa. Nós temos aí a Escola Ana Teresa Arcos Kraus, que por 3 anos seguidos é a melhor nota do estado, né? É uma escola nossa. Tem problemas sérios de infraestrutura, como 96 escolas nossas têm, 96 unidades, né? Mas nem por isso o pedagógico caiu. Estamos aí com a proposta maior do prefeito Emanuel Pinheiro é construir a nova política, reescrever a política pedagógica, que a última foi escrita na época do França, quando o professor Edivar era secretário, né? Já tem mais de 15 anos isso. Então nós já temos a equipe pensando, a nossa diretora de ensino, junto com a equipe dela, nós estamos pensando em renovar e discutir com a rede uma nova proposta. Professora Edilene Machado, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela atuação à frente da Secretaria Municipal de Educação, porque a educação no município de Cuiabá tem sido motivo só de elogios, né? Eu quero, felizmente, a educação de Cuiabá, não de hoje, não deve... Também esse projeto que vocês lançaram no sábado do esporte na escola, eu acho fantástico, né? Fantástico, é o rugby. Vai motivar mais ainda a criança, né? Eu vou fazer em agosto, Antero, vamos lançar o bom de bola. Bom de bola em agosto? Isso, já está todo pronto, todo formatado. O Júlio César vai ser nosso embaixador, já esteve com a gente. Ah, o Júlio César, sabe quem que é Júlio César? Júlio César foi zagueiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, que nós perdemos. Ele até perdeu um pênalti no final da Copa do Mundo. 2006, né? Jogava demais, zagueiro central da seleção brasileira de futebol. Mora hoje em Cuiabá. Deixa eu fazer aqui uma previsão, uma mãe de Iná aqui. Ah. Esse projeto da hora estendida, a partir do momento vai ser o grande caro-chefe do governo. Vai, né? Render a Cuiabá, mais uma vez, um prêmio de Prefeitura Amiga da Criança. Unicef. Com certeza. Né? Com certeza. Pois é. Então, assim, muito obrigado, né, por vocês existirem. Tá? Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês por estar aqui.